Meu nome é Carolina, eu sou Product Manager aqui na Datos e hoje vamos falar sobre uma demanda em que trabalhamos na versão 14.9, que foi a edição em massa do resultado, onde é possível selecionar várias linhas de um resultado e aplicar a mesma alteração a todas elas de uma vez só. Essa demanda ela foi entregue a partir da versão 14.9 e estou aqui na plataforma para poder demonstrar o funcionamento dela. Então, aqui na plataforma, no menu Processos, ok? Aqui eu já tenho um processo cadastrado. A primeira demonstração que eu vou fazer é nesse processo já cadastrado, para explicar para vocês alguns detalhes, tá? Então, eu venho aqui em Abrir Processo. Eu já tenho o resultado gerado aqui, tá? Eu venho aqui em Configurações, Editar Fluxo, tá? Essa questão da edição em massa do resultado é uma alteração feita no componente resultado, tá? Então, essa questão de edição é no componente resultado, aqui na opção de editar. Então, dou 2 cliques no componente, abre a edição do componente, ok? E a opção onde permite editar dados é esta, permite editar dados, tá? Anteriormente, ela era denominada permite editar dados da análise, porém, a partir da versão 14.9, nós alteramos para permite editar dados, tá? Onde estamos contemplando agora a edição em massa do resultado, tá? Anteriormente, nós só tínhamos ali a edição linha a linha. Agora, habilitando esta opção, é possível você realizar a edição linha a linha ou você realizar a edição em massa do resultado. Então, eu vou mostrar aqui, como vocês podem ver, não está ativado, né? Então, se eu salvar aqui, fechar e vir aqui no resultado, eu não tenho nenhuma opção, nenhuma ação de edição das informações, tá? Então, se você tem um processo cadastrado ou se você cadastra um processo novo e não habilita aquela opção, você não tem a possibilidade de alterar informações do resultado, ok? Agora, se você tem um processo já cadastrado e deseja habilitar para editar informações, habilita a opção, tá? Agora vai abrir aqui embaixo, nos campos e nas colunas, uma coluna denominada editável, ok? Onde você pode escolher o campo específico que você quer realizar a alteração, tá? Que você quer realizar a edição lá no resultado. Então, eu vou selecionar 2 campos aqui e vou salvar. Fechar. Eu vou fechar aqui para voltar no resultado sem executar um novo resultado, ok? Então, como vocês podem ver aqui, já habilitou a edição linha a linha, tá? E aqui em ações é o antigo botão download, tá? Então, dentro de download, nós tínhamos 2 ações, de fazer o download XLSX e download CSV do resultado, tá? E agora nós agregamos mais 2 funções, editar todas as linhas e editar linhas filtradas, que são as ações para edição em massa, tá? Então, o botão agora ele se chama Ações. As informações de total de linhas e colunas, bem como as ações para linhas grandes e expandir colunas, elas vieram aqui para o rodapé, aqui para baixo, tá? E aí, aqui eu tenho, então, como eu falei, a opção de linha a linha e a ação de edição em massa. Então, eu vou fazer a edição de uma linha aqui para demonstrar que agora, na edição linha a linha, ele vai continuar demonstrando todos os campos que ele já trazia do resultado, porém,
Os campos abertos para alteração são os que eu selecionei lá na edição do componente como editáveis, tá? Ele traz os outros campos do resultado com informações, tá? Mas ele deixa desabilitado como informativo, ele não deixa habilitado para a edição, tá? Então, lá na configuração do componente resultado, se eu, por exemplo, quero alterar a modalidade de pagamento dos registros ou do registro em específico, eu preciso habilitar o campo como editável para refletir aqui a edição. Tá? Então, nesse caso, nós temos o código e a data de venda que eu marquei lá na edição, né, do componente, e aqui é possível fazer a alteração destes campos. Fez a alteração, salvou, tá? Como vocês podem ver, já fez a aplicação aqui linha a linha, tá? E aqui em ações, agora nós temos duas opções para a edição em massa, para a edição de alterar várias linhas ao mesmo tempo, tá? Então, a primeira que aparece aqui habilitada para nós é a edição de todas as linhas. Né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que as informações que nós colocarmos ali nos campos que estão abertos para a edição vai afetar um total de 94 linhas que temos no total do resultado. Tá? Então, ele afeta todas as linhas. Tá? E o editar linhas filtradas, ele fica desabilitado neste primeiro momento. Por quê? Porque eu não estou usando um tipo de filtro, tá? A partir do momento que eu configuro um filtro, tá? Ele habilita a edição de linhas filtradas, tá? Onde ele só vai realizar a alteração de várias informações que foram filtradas, né? Não necessariamente o total de linhas, né? O total de linhas do resultado são 94. Mas se no filtro retornarem 30 linhas, o editar linhas filtradas vai afetar somente as 30 linhas do filtro. Eu vou demonstrar aqui para vocês, né? Então, aqui nós temos um total de 94 linhas. Eu clico na opção editar todas as linhas. Aparecem os dois campos que eu marquei como editável lá no componente. Eu seleciono os campos, né, para informar valores novos. Tá? Então, aqui eu vou pôr valor novo. E aqui eu vou pôr uma data nova. E salvo. Tá? Então, ele vai apresentar esta mensagem. Atenção, você está alterando os valores dos campos, e os campos que estão sendo alterados, e ele fala, os valores serão aplicados em todas as linhas da tabela. Tem certeza? Sim. Então, aqui como a gente pode ver, o código de todas as linhas mudou para teste 1, 2, 3, e a data da venda para 24/10. Tá? Se eu vier aqui, por exemplo, somente selecionar o campo sem colocar valor e prosseguir, ele deixa todo o campo código em branco, tá? Então, essa é uma das regras aqui da edição, tá? Então, nós temos, selecionei, coloquei valor, salvei, confirmei, ele aplica esta alteração para todas as linhas do resultado. Selecionamos, não colocamos valor, salvamos, ele aplica a opção de campo vazio para todas as informações do resultado. Como este, data da venda, não selecionei, não abriu para eu colocar nenhum tipo de informação, ele simplesmente mantém a informação que veio no resultado ou que eu atualizei anteriormente, ok? Vamos fazer um filtro aqui por tipo. Vou pegar esse tipo aqui. Tipo.
a coluna é tipo igual a anel. Salvar. Aplicar o filtro. Tá? Então, nós temos aqui um total de 33 registros que voltaram com a aplicação do filtro do tipo anel. Tá? Então, como vocês podem ver na ação, a edição de linhas filtradas ela foi habilitada. Então, nós clicamos aqui. Vão aparecer os dois campos que eu marquei lá na edição do resultado como editáveis. Tá? Então, eu seleciono aqui que eu quero alterar somente do registro tipo anel. Então, aqui nós vamos deixar sem selecionar, né? Não abre o campo aqui, tá? Então, quer dizer que ele vai manter a data 24/10. Quando está dessa forma, mantenho o registro que já está ali gravado em tabela. E aqui ele apresenta uma mensagem. Os novos valores serão aplicados às 33 linhas filtradas da tabela. Salvar. Uma outra mensagem de atenção, tá? Informando que nós estamos mudando ali o código de 33 linhas que foram filtradas. Confirmar. Então, nós temos aqui as 33 linhas filtradas, tá? Se nós voltarmos aqui, limparmos o filtro, nós vamos ver que somente as linhas que estavam com o filtro tipo anel foram afetadas com o teste 1, 2, 3. Ok? Caso você já tenha, né, um processo já cadastrado, então com a opção de edição de dados marcada, tá? Então aqui, vamos voltar aqui. Neste processo, né, foi aplicada a versão 14.9. Você tem um processo cadastrado, né, onde neste processo você tem aqui na edição do componente a opção permite editar dados já marcada. O que vai acontecer? Já vai aparecer a coluna editável, tá? Com todos os campos aqui do seu resultado, né, de que compõe ali o seu resultado, marcados, tá? Se algum campo aqui que esteja marcado, você não deseja fazer a edição, você precisa desmarcar os campos, tá? Isso vai acontecer quando você já tem um processo cadastrado, tá? Já está com a opção de permissão de edição de dados, e aí todas as opções aqui vão vir marcadas desta forma, tá? Aí você vem aqui e desmarca as que você não quer que estejam editáveis, ok? Caso você tenha a versão 14.9, vá cadastrar um processo, né? E marque a opção permite editar dados, né? Você está cadastrando pela primeira vez o processo com a versão 14.9 e marca a opção de permissão de edição de dados, a coluna editável ela é demonstrada, porém todos os campos aqui eles ficam sem seleção de edição. Você precisa vir aqui e selecionar, ok? E se você tem um processo já cadastrado, como eu mostrei ali no começo, sem essa opção demarcada, ele não vai aparecer a coluna e não vai aparecer lá no resultado as informações para edição. Você precisa, então, se você quer usar a edição neste resultado, né, neste componente, vir aqui ativar, marcar os campos e começar a utilização lá no componente resultado. Não necessariamente você precisa executar um novo resultado ali, tá? Logo que você ativa aqui, o último resultado que você tem ali numa última data que você fez o processamento, já vai estar disponível ali a edição dos dados desse resultado, ok? Muito obrigada. Para maiores informações, entre em contato com o nosso suporte.